Então, pessoal, nesta terceira etapa aqui, a gente vai falar sobre os diagramas de momento fletor. Ele é então um pouquinho mais complexo que os nossos outros três tipos de diagrama, dos outros dois tipos de diagramas, mas assim, eu vou ensinar para vocês um jeito bem bacana de fazer. É um jeito que vocês vão conseguir criar um padrão bem legal em todas as estruturas que vocês conseguirem achar. Então, nossa habitual barra separada em três regiões de interesse, certo? Nós temos duas forças pontiformes aplicadas, certo? Pode ser muito bem qualquer força de reação aplicada em qualquer acoplamento que vocês tiverem. E uma região distribuída, né? Região central, BC, que ela tem um comprimento de 3 metros. Então, a gente vai separar ela aqui, primeiro a região A, B e a região CD. Né? A gente tem as três regiões de interesse, certo? Que é a região AB, né? A região BC, que a gente considera todo um todo aqui, né? A ABC, ou a gente poderia considerar B, C e D. E a gente tem a região CD, para a gente calcular o valor dos momentos. Então, primeiro, na região AB, a gente vai utilizar a extremidade como a região A, né? E a gente vai aplicar a força de 3 kN para cima, como ela é aplicada no ponto A, né? A gente tem então um momento fletor da região AB. Como que a gente considera o valor positivo para o momento fletor? A gente considera que, imagina que se a gente estivesse aplicando esse momento aqui embaixo, aqui nesse sentido que ele está, e aqui está preso. Se a gente tenta dobrar essa barra para cima, a gente vê que a região de cima ela sofre uma tração e a região de baixo ela sofre uma compressão na sua estrutura. É como se você pegasse uma barra de madeira, uma chapa de madeira, e você tentasse flexionar ela. Na parte de cima ela vai estar tracionada e a parte de baixo ela vai estar comprimida. Então a gente considera esse sentido como sendo o sentido de positivo e negativo. Então o giro horário aqui ele é positivo, certo? Então a gente utiliza uma distância x para o nosso estudo, certo? A gente considera então que o ponto de x igual a zero é o ponto da extremidade A, e ele na região AB, esse x varia de 0 até 4, que é onde ele chega no ponto B, certo? Então, como a gente viu aqui, x varia de 0 até 4. Obtendo, claro, utilizando a nossa conversão de sinais, a gente vai utilizar a somatória dos momentos iguais a zero. Se a gente for analisar primeiro a extremidade A, lá no ponto A, e a gente for calcular o momento ali, a gente vai ver que esse momento vai valer zero, porque a distância de aplicação da força de 3 kN em relação ao ponto onde está sendo aplicado o momento fletor AB, a distância é zero. Então, uma força pode ser uma força muito grande sendo aplicada uma pequena, sendo aplicada em uma distância muito pequena, então o valor desse momento vai ser zero. Então a gente vai fazer a somatória dos momentos iguais a zero aqui. Então forças que a gente vai utilizar como referência o ponto de aplicação do momento aqui, que é esse ponto. E então qualquer força que tentar girar a nossa barra aqui no sentido horário, ela vai gerar um momento positivo. Então como que a gente vai definir o valor do momento causado por essa força aqui referente a esse ponto? É 3, que é o valor da força, vezes a distância x, que a x pode variar de 0 até 4. Mais esse momento, o momento fletor que a gente quer calcular, ele é igual a 0. Passando menos 3x para o outro lado, a gente obtém então que o momento fletor de AB ele é igual a menos 3x. Como a gente viu nos diagramas de força cortante, isso aqui é uma equação de uma reta, certo? Então, se a gente utilizar o x igual a zero, que é o momento no ponto A, ele é igual a zero, assim como a gente falou agora há pouco, certo? Então, na extremidade no ponto A, o valor do momento fletor ele é zero. E quando a gente utiliza o x igual a 4, que é para calcular o momento fletor na outra extremidade, bem lá no ponto B, a gente utiliza que x é igual a 4, então menos 3 vezes 4 é igual a menos 12 kN. Então aqui agora a gente vai calcular os momentos na região CD. Na região CD vai ser muito semelhante na região AB. Né? A gente tem apenas uma força pontiforme sendo aplicada na extremidade D, né? Essa força de 3 kN aplicada para cima, e o momento é CD, né? O MFCD sendo aplicado nesse sentido aqui que a gente determinou.
Então, se a gente for fazer da mesma forma, com o x variando de 0 até 4, só que o 0 vai ser o ponto D e o 4 vai ser lá no ponto C, né, seguindo o sentido da nossa seta aqui. Então, menos MFCD menos 3x, né, que faz girar no sentido anti-horário, né, porque a gente está utilizando como referência o ponto de aplicação do momento aqui. A gente poderia usar esse aqui, mas a gente quer utilizar esse ponto aqui. Então, o menos FCD menos 3x ele é igual a zero. Então, o MFCD ele é igual a menos 3x novamente. Certo? Então, a gente vai utilizar os valores de x nas extremidades, para x igual a 0 e x igual a menos 4. Então, para o x igual a 0, o MF no ponto D ele é igual a 0 kNm, e no ponto de x igual a 4, ele vale menos 12 kNm. Certo? Então, a gente vê que nas regiões onde a gente não tem carga distribuída, a variação do momento fletor ela varia linearmente também, que nem quando a gente tinha carga distribuída no diagrama de força cortante. Vocês podem lembrar lá muito bem. Agora a gente vai fazer uma análise na região no meio de BC. Então, na região ABC, nós temos a nossa barra, utilizando como extremidade o ponto A, e uma região intermediária aos pontos BC. Então, a gente tem a força de 3 kN sendo aplicada no ponto A. Nós temos um momento fletor sendo aplicado nesse ponto, como MFBC. A gente está a uma distância x do ponto A. E a gente tem um valor para carga distribuída, que é pontiforme, que ela vai variar com o valor de x, certo? Dependendo, se o x for calculado na extremidade B, ele vai ter, o valor de FD vai ser zero, né? Então, para a gente determinar aqui as distâncias nesse ponto aqui, a gente vai fazer como? A gente sabe que do A até B a distância é igual a 4 metros, certo? A gente sabe que do ponto A até o ponto de aplicação do momento, ela vale x. Então, se a gente tem que esse todo aqui é x e esse de A até B vale 4, então a gente tem que essa região aqui entre B e o ponto de aplicação do momento, ele vale x menos 4, certo? Então, qual é a distância da nossa força pontiforme distribuída com relação ao ponto aqui de aplicação do momento? Ele é a metade da nossa região de aplicação de força distribuída, lembrando lá das cargas distribuídas retangulares, né? Então, a distância de aplicação da força D até o ponto de aplicação do momento é x menos 4 dividido por 2, assim como a gente tem aqui no nosso diagrama, certo? Então, agora a gente vai calcular o valor dessa força D, que ela é igual a 2, né? A 2, que é o valor da nossa carga distribuída, vezes a distância que ela é aplicada, que é x menos 4, certo? Então, agora por que o x ele vai variar de 4 até 7? Porque é a região de interesse nossa, é a nossa região do ponto B até o ponto C. A gente não quer calcular ele do 0 até o 7, porque do 0 seria do ponto A, certo? A nossa região de interesse é do ponto B até o ponto C, certo? Então, o valor, se a gente utilizar aqui como referencial, que é o ponto A, aqui como sendo x igual a 0, a gente tem que o ponto B, o x é igual a 4, e lá no C ele é igual a 7. Se a gente quiser utilizar a calcular o valor do momento em um ponto entre o BC, a gente vai ter que pegar o x variando de 4 até 7. Ele pode ser 4,1, 4,2, pode ser 5, pode ser 6,8, pode ser 7, certo? Então, a gente vai fazer a somatória dos momentos iguais a 0 para essa região aqui. Então, o valor utilizando as nossas convenções de sinais, o MFBC menos o FD, né, que é a nossa força pontiforme devido à carga distribuída, vezes a distância dela até o ponto de aplicação do momento, mais 3 vezes x. Né? 3 vezes x é a força de 3 kN, que ela está a uma distância x do ponto de aplicação do momento, certo? Fazendo todas as equações
as manipulações algébricas, a gente tem que MFBC menos 2 vezes 4 menos x, que é o valor do FD, vezes x menos 4 sobre 2, mais 3x igual a 0. A gente pode cortar esses dois aqui, né, que está no numerador e no denominador. A gente tem, então, fazendo as multiplicações aqui, a gente tem que MFBC menos x quadrado mais 8x menos 16 mais 3x é igual a 0. Passando tudo para o outro lado e fazendo as equações as contas que a gente precisa, a gente obteve que o MFBC ele é igual a x quadrado menos 11x mais 16. A gente está vendo aqui, então, uma coisa muito interessante. A gente está vendo que a variação do momento, aonde a gente tem carga distribuída, ele é parabólico, certo? Porque a gente tem o x elevado ao quadrado. E isso acontece sempre, pessoal. Sempre que a gente tem uma carga distribuída, essa região, então, ela tem uma variação no momento fletor de forma parabólica. Lembrando que para a força cortante, a variação seria linear, certo? Então, no x igual a 4, que é a nossa região de estudo, na primeira extremidade, no ponto B, a gente obtém que se a gente jogar o 4 ali no valor de x, a gente obtém que ele vale menos 12 kNm. E se a gente jogar o x igual a 7, a gente obtém que ele também tem menos 12 kNm. Mas aí, pessoal, isso não responde muito para a gente sobre como seria o desenho do nosso diagrama de momento fletor. Por quê? Porque a gente não sabe como o nosso diagrama de momento ele varia dentro dessa região de estudo nossa. Para isso, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que calcular o valor do momento máximo nessa região. E como que a gente faz isso, pessoal? O valor do momento máximo em qualquer região, ela é como a derivada da nossa expressão do momento em função de x e a gente iguala a zero. Com isso, a gente vai fazer então o quê? A derivada de x ao quadrado menos 11x mais 16 em função de x. E a gente vai igualar a zero. Fazendo essa derivada, a derivada de x quadrado é 2x menos 11, que é a derivada de 11x, mais a derivada de 16, que é uma constante, então ela vai ser igual a zero. Jogando o menos 11 para o outro lado e dividindo por 2, a gente tem que o x, para que a gente tenha um momento máximo, ele é igual a 5,5 metros. Então, o que isso quer dizer? Que no ponto de 5,5 metros, contados do ponto A até a região de x igual a 5,5, a gente vai ter o valor do momento máximo. Agora, então, o que a gente vai fazer? Calcular o valor do momento quando x é igual a 5,5. E o valor desse momento é igual a menos 8,75 kNm. Certo, pessoal? Então, a gente tem o quê? A gente tem o valor dos dois momentos nas extremidades B e C. E a gente tem o valor do momento máximo. E também a gente sabe como o momento varia. A gente sabe que ele varia de uma forma parabólica. Então, a gente sabe, na forma da matemática, como que é o gráfico de uma parte parabólica, de uma equação parabólica. Então, a gente consegue muito bem determinar o diagrama do momento fletor para essa estrutura aqui. A gente tem a nossa barra ABC, certo? A gente sabe que na extremidade A o valor do momento ele é zero, e a gente sabe que o valor do momento na extremidade B é menos 12, e a gente sabe também que a variação do momento nessa região que a gente não tem diagramas, de que a gente não tem forças distribuídas, ela é linear. Então a gente desenha a reta nessa forma. No outro lado, a mesma coisa, a gente sabe que o momento no ponto D ele é igual a zero, a gente sabe que o momento na extremidade C ele é igual a menos 12, e a gente sabe também que a variação do momento nessa região ela é linear. Então a gente consegue desenhar muito bem que é nessa forma. Na região BC, a gente sabe muito bem que ela varia de forma parabólica. A gente sabe o valor nas extremidades B e na extremidade C, que são iguais a menos 12 kN. E a gente sabe também o valor do momento máximo, que é igual a menos 8,75. Então, é assim que fica o nosso diagrama. Importante sempre lembrar novamente que quando nós temos cargas distribuídas, a variação do momento fletor nessa região ela é parabólica. Certo, pessoal? Que é essa reta, que é esse diagrama curvo, como a gente está vendo entre B e C. Então, vamos fazer só umas últimas observações sobre os diagramas de momento, certo? Então, o momento nas extremidades de uma barra,
ele é sempre zero, a não ser que a gente tenha um momento sendo aplicado naquele ponto, certo? Então, como a gente vê nos pontos A e D, que são as extremidades da nossa barra, e a gente não tem nenhum momento sendo aplicado ali, então o valor dele é sempre zero nesses pontos, certo? A segunda observação é que o momento em uma junção com o pino interno, aquelas rótulas que a gente sempre coloca, às vezes a gente tem exercícios assim com barras, que é nessa forma aqui, como a gente viu no nosso exemplo de acoplamentos, sempre o momento nesses pontos ele é também zero. Por quê, gente? Porque se a gente analisar as barras de forma separada, elas vão ser extremidades de barras também. Então, a gente vai ter que os momentos nesse ponto são zero. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês até agora sobre com relação à aula nesse módulo 1. Agora nós vamos fazer diversos exercícios para depois a gente começar o estudo de tensões. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.